Boa noite, igreja. Tá muito fraco. Boa noite, igreja. Muito feliz de estar com vocês, muito feliz também de conhecer o meu homônimo aqui. Cara, se eu for preso, a culpa não é minha, hein? Fica a brincadeira aí. Eu nunca vi isso, cara. Olha que eu já rodei esse Brasil todo, é a primeira vez que eu vejo um Lucas Góes também. Mas, cara, Deus te abençoe, que você receba dupla porção aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E é muito bom estar com vocês nessa noite, é muito bom estar mais um tempo com vocês. Quantos aqui vieram no culto das 9 da manhã? Só para eu ver. Uau, glória a Deus, você voltou. Significa que foi positivo o processo. Glória a Deus por isso. Quantos aqui estavam no culto das 17 horas? Você ficou, glória a Deus por isso, maravilha. Então, glória a Deus, Deus é bom, Deus é muito misericordioso, porque, olha, para você ficar, significa que você quer mais. Então, quantos aqui querem mais de Deus nessa noite, amém? Glória a Deus por isso. Gente, de manhã, eu ministrei a mesma palavra que às 17 horas. Então, os dois grupos que já estavam aqui, já receberam essa palavra. E eu sei que isso vocês têm como cultura, vocês têm como hábito, eu também tenho na minha igreja isso. O próximo culto, que é esse culto das 19h30, a gente repetir a palavra. Mas hoje de manhã, enquanto a gente estava no finalzinho ali, debruçado na presença do Senhor, e quem esteve de manhã aqui viu que o ambiente estava muito profético, muito profundo, Deus falou assim: muda a palavra e prega sobre a ausência da paternidade. E eu confesso para vocês que essa palavra, ela é muito desafiadora. São pouquíssimas vezes que eu ministro essa palavra, e eu ministro essa palavra geralmente quando Deus manda mesmo, porque ela é uma palavra que sempre mexe com o meu coração, e ela é uma palavra muito, e vou repetir, muito profunda. Então, olha, essa noite eu preciso de duas coisas. Eu preciso da sua atenção e eu preciso do seu amor. Porque talvez no final do culto você vai estar meio grogue assim, mas é da presença do Senhor, amém? É porque Deus vai falar nos nossos corações, Deus vai falar conosco. Se Deus apontou para essa mensagem, é porque Ele quer falar essa mensagem para vocês, Ele quer falar essa mensagem para mim. Então eu preciso muito da sua atenção, porque ela é uma mensagem bem profunda, com bastante detalhe. E eu tenho convicção que se Deus está derramando essa mensagem para essa igreja é porque é uma noite de cura, amém? Uma noite de cura nas nossas emoções, uma noite de cura dos nossos pensamentos, uma noite de cura nas nossas casas, nas nossas famílias, e é sobre isso. Glória a Deus por isso. Então, antes de começar essa mensagem sobre a ausência da paternidade, eu sei que alguns não vieram nem de manhã e nem às 17 horas, então eu quero te falar um pouquinho. Eu sou o Lucas Góes, sou casado com a Bárbara já há 8 anos, sou pastor em Londrina, no Paraná, logo ali, e uma alegria muito grande ser servo do Senhor, ministrar nas igrejas, apesar de ter uma igreja, como o pastor falou, apesar de abrir mão muitas vezes de estar com a minha família, com a minha casa, mas é uma alegria estar em família aqui com vocês. Sou pastor local, sei o que é ter uma igreja, no sentido de liderar, no sentido de estar todos os dias. Sei que as nossas ovelhas são do Senhor, então eu estou aqui com muita alegria, conectado com você, conectado com essa igreja, conectado com essa atmosfera dessa cidade, declarando, orando e profetizando que Itapipoca é do Senhor, que Itapipoca, Ceará é do Senhor, o Brasil é do Senhor, e eu creio que vai ser uma noite gloriosa, amém? Então, mais uma vez, a sua atenção, o seu tempo, fica tranquilo, eu sei que é domingo, mas amanhã é segunda diferente. Pastor, eu vou trabalhar. Tá tudo certo, Deus vai te dar a porção do refrigério para você descansar, para você ficar bem. Terça-feira é feriado, você vai descansar, mas talvez a gente precise de um tempinho hoje para a gente ouvir o que Deus tem. E mais uma vez, não estou te enrolando não, é porque essa mensagem ela é muito desafiadora. Então eu estou aqui, Deus, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Basta uma palavra tua e eu mudo ela, basta uma palavra tua e eu volto para basta uma palavra, mas Deus quer falar sobre esse tema, a ausência de paternidade, amém? Prenda o seu cinto de segurança aí que nós vamos voar. Nós vamos voar igual um foguete nessa noite. E foguete, eu sei que o tal do Elon Musk está criando um foguete. Antes eu falava assim, gente, vamos voar que nem um foguete, porque foguete não tem ré.
Mas agora esse tal de Elon Musk está criando uns foguetes que tem ré, então eu não posso falar mais isso. Mas nós vamos voar como um foguete nessa noite, voar no mais profundo do Senhor. Então prenda seu cinto de segurança, porque a viagem é longa, a viagem é profunda, mas eu creio que Deus vai entrar nessa história porque Ele quer curar o nosso coração. Amém? Vamos lá então. Antes de começar essa mensagem, eu preciso te trazer um contexto. Eu sou apaixonado pela Bíblia porque a Bíblia, ela é completa. E, mudando um pouco o que alguns teólogos têm falado, a Bíblia não precisa ser atualizada. Ela é atemporal. Ela é para hoje, ela é para amanhã, ela é para daqui 10 anos, ela é para daqui 20 anos, até para quando Jesus voltar. A Bíblia, ela é atemporal. Só que a Bíblia, ela tem uns cenários e contextos que a gente precisa aprender. Porque a gente precisa entender a cultura, a gente precisa entender o momento, a gente precisa entender o que estava acontecendo. Então, naquele tempo, e você vai concordar comigo, quando uma mulher estava grávida, ela não tinha como saber se era menino ou menina. Não existia ainda tecnologia, exames. Olha, não sei aqui em Itapipoca, mas lá em Londrina tem um médico super famoso que com 3, 4 semanas ele consegue descobrir o sexo do bebê. Eu não sei como funciona, eu não sei como ele acerta todas. Eu sei que ele é inclusive um médico muito conhecido e muito próspero, porque ele cobra muito caro para esse tipo de revelação. E a tecnologia já faz isso. Em 3, 4 semanas você consegue saber o sexo do bebê. Mas naquele tempo era impossível. Então naquele tempo, como que um pai e uma mãe davam o nome para um filho? Quando o filho nascia. Porque quando nascia, ele recebia aquela criança e aí olhava, é menino, é menina, e agora nós vamos nomear de acordo com o que está acontecendo nessa estação. Por isso que o nome é muito importante. Eu vou repetir, quando você nomeia, é muito importante. Porque os próprios homens da Bíblia, quando eles nomeavam os seus filhos, eles estavam querendo profetizar sobre o filho, o que aquele filho iria viver naquela estação. Então, por exemplo, vamos lá. Abraão teve Isaac. Isaac gerou 2 filhos. Esaú e Jacó. Quando os 2 filhos, que eram gêmeos, nascem, Esaú nasce primeiro e a Bíblia fala que Jacó estava segurando o calcanhar de Esaú. Esaú, a tradução é avermelhado, vermelhinho. É isso mesmo, porque ele era meio ruivo, ele nasceu meio vermelhinho. E aí Isaac olhou e falou, é o meu vermelhinho, Esaú. Da mesma forma que Isaac olhou e viu Jacó segurando o calcanhar de Esaú e falou, este é trapaceiro, este é enganador, Jacó. Então veja, o pai nomeou o filho de acordo com o que estava acontecendo naquele momento. Jacó então cresce, você sabe a história, ele trapaceia, mas depois ele tem um encontro com Deus. E por que Deus muda o nome de Jacó? Porque Jacó, o enganador, ficou para trás, agora Deus dá uma nova identidade para ele, a identidade de Israel. E aí Israel tem 12 filhos. Por exemplo, quando Jacó ou Israel vê o primeiro filho que ele recebe, Rubem, sabe o que significa? Rubem, um menino. Por quê? Porque ele se assustou. Um menino, Rubem. Olha o nome bom para você dar para seu filho. Um menino. Aí ele colocou Rubem. Então, a Bíblia sempre tem os nomes, o pai profetizando, o pai declarando o que estava acontecendo. Agora eu quero te trazer, então, para você que aprendeu esse contexto, para você entender o que nós vamos entrar nessa história. E essa história é uma história sobre a casa de Davi. De manhã eu comentei rapidamente sobre isso. Eu trouxe um spoiler e mal sabia que ia vir o filme completo. Mas eu quero falar sobre a casa do rei Davi. E eu quero começar dizendo para você, e você pode se assustar, mas eu vou te provar nessa noite. Davi foi o melhor rei da Bíblia. Não existe nenhum rei que se compare a Davi. Davi conseguiu unificar Israel. Davi conseguiu conquistar territórios. Mas também Davi, sim, o homem segundo o coração de Deus, também foi o pior pai da Bíblia. Davi foi o melhor rei da Bíblia. Mas esse mesmo rei também foi o pior pai da Bíblia. E nós vamos aprender ou entender o que aconteceu na casa de Davi. Por que aconteceu algumas coisas na casa de Davi? E eu quero te dizer nessa noite, Deus está trazendo essa mensagem porque Ele quer consertar nossas casas. Porque Deus quer consertar a nossa paternidade. Porque Deus quer trazer a gente para entender que é necessário sim conversas difíceis. Eu vou falar uma coisa para vocês e eu vou ser extremamente vulnerável nessa noite. Eu, como pastor, eu não gosto de conversas difíceis.
As conversas difíceis, elas nos tiram de lugares assim, cara, eu vou ter que falar aquilo para o irmão. Eu vou ter que... esse ponto aqui que eu vou acessar na vida daquela ovelha é difícil demais. Eu vou ter que falar assim com a minha esposa, é difícil demais. E a gente, como ser humano, tem a tendência a esquivar, a fugir de conversas difíceis. Afinal de contas, conversas difíceis, o nome já diz, é difícil. E Davi, ele teve um problema muito grave na sua casa porque ele se esquivou, ou ele esquivou das conversas difíceis. E nós vamos ler em 2 Samuel 13, é uma leitura um pouco demorada, então se você puder acompanhar com a sua Bíblia, ou seu smartphone, ou na tela, se o pessoal da mídia conseguir colocar aqui, 2 Samuel 13, nós vamos ler do 1 ao 15, e nós vamos ver o que a Bíblia fala do que está acontecendo na casa de Davi. Mas antes, Davi teve alguns filhos. Davi teve Amnon, Davi teve Tamar, e Davi teve um filho que, quando esse filho nasceu, nesse mesmo contexto que eu te contei sobre o nome, Davi olhou para aquele menininho, Davi olhou para aquele bebezinho, e ele projetou naquele bebê, é como se Deus colocasse no coração de Davi, dizendo que aquele menino seria o seu sucessor. Porque aquele menino, ele seria o pai da paz. Pai, Ab. Paz, Shalom. Ab, Shalom. Traduzido, Absalão. Nasce um bebê, filho de Davi. Ab, Shalom. Davi olha para aquele menino e fala, Ab, Shalom, o nome desse menino é Pai da Paz, esse menino vai ser o próximo rei, esse menino vai ser o meu sucessor, eu profetizo que esse menino vai trazer paz para Israel, eu profetizo que esse menino vai ser pacificador, eu estou declarando que ele vai ter paz, ele vai ser pacífico, ele vai ser aquele que aglutina, ele vai ser um pastorzão, Absalom. Então, Davi projetou sobre esse menino esse destino profético. Absalom. Então, vamos lá em 2 Samuel 13, a partir do 1, ver o que está acontecendo na casa de Davi. O homem segundo o coração de Deus, um grande guerreiro, um grande rei. Vamos lá no 1. E aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. Vamos traduzir isso aqui. Existia Absalão. Absalão tinha uma irmã, chamada Tamar. Absalão tinha um irmão, chamado Amnon. Bom, se Absalão tem um irmão chamado Amnon e uma irmã chamada Tamar, logo Amnon também é irmão de Tamar. Então nós estamos falando de 3 filhos de Davi. E a Bíblia fala que Amnon se apaixonou por Tamar. Amnon se apaixonou pela sua irmã. Versículo número 2. E angustiou-se Amnon até adoecer. Porque, meu irmão, paixonite, paixão, chega até adoecer. O cabra fica doente de paixão. A moça fica perdidamente doente quando está apaixonada. E a Bíblia fala que Amnon se angustiou, adoeceu de tanta paixão pela sua irmã Tamar. Vamos lá. Sua irmã, então, Amnon, até adoecer, foi se apaixonando por Tamar, sua irmã, porque ela era virgem. E parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. 3. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. 4. O qual lhe disse... Vamos ver nessa versão que o pessoal está colocando na tela aqui. Ó. Certo dia, Jonadab disse a Amnon, qual é o problema? Porque o filho do rei parece tão abatido todos os dias. E Amnon lhe respondeu, estou apaixonado por Tamar, minha irmã de meu irmão Absalão. Jonadab falando, faça o seguinte, deite-se, finja que está doente, quando seu pai visitar, quando voltar da guerra, peça para que ele deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva. Então, Amnon se deitou
e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Amnon lhe pediu: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo, para que eu a veja e ela possa vir a servir. Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Amnon, ou no quarto de Amnon, preparar algo para ele comer. Quando Tamar chegou à casa de Amnon, foi até o lugar onde ele estava deitado, para que ele pudesse vê-la, preparar a massa. Então ela assou os bolos conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Amnon, seu irmão, ele se recusou a comer. E ele disse para os seus servos: saiam todos daqui. E todos saíram. Então Amnon disse a Tamar: agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer. Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu: venha para a cama comigo, minha irmã. Não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel. Por favor, fale com o rei. Ou traduzindo, fale com o nosso pai, e ele permitirá que você se case comigo. Mas Amnon não quis ouvi-la. E como era mais forte do que ela, violentou. Então a paixão de Amnon se transformou em profundo desprezo. E seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. Saia daqui, gritou ele para ela. Vamos parar por aqui. Gente, isso aqui é Bíblia, tá? Isso aqui está na Bíblia. Então nós temos um caso aqui muito delicado. Davi era um homem de guerra. Davi estava o tempo todo em batalha. Davi estava o tempo todo na guerra. Davi estava o tempo todo, vamos traduzir para os nossos dias de hoje, Davi estava o tempo todo trabalhando. A vida de Davi era o trabalho. A vida de Davi era trabalhar. A vida de Davi era cuidar do seu ministério, cuidar da sua empresa, cuidar da sua casa, ou cuidar da sua profissão. Os meninos estavam crescendo. Os filhos de Davi estavam crescendo. A Bíblia fala que, então, Amnon fica extremamente apaixonado pela sua irmã Tamar. E ele, então, vai conversar com o seu amigo, Jonadab. E esse amigo, em vez de dar um conselho cristão, dizendo: cara, você está louco? Que loucura é essa? Vai se tratar, é tua irmã. O amigo fala: cara, muito simples. Convida ela para ir na tua casa. Teu pai vai liberar, porque teu pai só está preocupado com o trabalho mesmo, ele nem vai te ouvir. E, vai lá e deite com ela, você é muito mais forte do que ela. Ele, então, premedita este abuso. Como você leu aqui comigo, como nós lemos aqui. E a Bíblia fala que na mesma intensidade que Amnon estava apaixonado por Tamar, sua irmã, quando ele a violenta, ele começa a desprezar, ele sente nojo daquela menina. Então agora nós temos na casa do rei, a casa do rei Davi, do homem segundo o coração de Deus. Nós temos agora um caso de incesto, que é um filho com uma filha, e um caso de um abuso. Quando Tamar sai, eu não vou ler, você pode ler depois com calma, continuar. Essa história está em 2 Samuel 13. Quando Tamar sai desse quarto após esse ato horrível de Amnon, seu irmão, ela dá de frente com quem? Ela dá de frente com Absalom. Ela dá de frente com o pai da paz. Depois você lê com calma. Eu não vou ficar lendo o texto, nós vamos demorar demais. Absalom olha para aquela menina e fala: minha irmã, o que aconteceu? E a menina está desesperada, porque ela tinha acabado de sofrer uma violência. E ela fala para o irmão Absalom: Amnon abusou de mim. E Absalom olha para ela e fala: não, como isso aconteceu? Vou conversar com o papai. Assim que o papai voltar da guerra, vou conversar com o pai. E eu vou falar para o pai o que aconteceu e o pai vai resolver essa parada. O pai com certeza vai chamar Amnon para uma conversa, vai disciplinar Amnon, vai castigar Amnon, vai dar uma coça em Amnon e ele vai chamar a gente para conversar e a gente vai resolver. Afinal de contas, Absalom era um pacificador. Estava no DNA de Absalom ser o pai da paz.
Eu tenho convicção, minha irmã, papai, quando chegar, vai conversar com a gente. E ele vai resolver essa parada. A Bíblia fala que o tempo passa, Davi volta, e Absalão vai até o rei e fala: pai, está acontecendo isso, Aminon fez isso. A mesma Bíblia fala que Davi não se importou. Davi se esquivou da conversa. Davi fugiu da conversa difícil. Davi não quis resolver esse problema em casa, afinal de contas ele estava muito corrido, era muito trabalho, era muita guerra, era muita coisa para enfrentar. Davi não quis, a Bíblia fala que Davi não quis conversar, Davi não quis enfrentar o problema que estava dentro da casa dele. Davi era o tempo todo, ele enfrentava o problema da comunidade, ele resolvia o problema dos outros, ele resolvia o problema das casas, das famílias dos outros, afinal de contas ele era o rei, mas quando ele teve um problema dentro de casa, ele não quis ter essa conversa difícil. E a Bíblia fala que quando Absalão vê essa atitude do pai, ele se frustra tanto, que ele começa a dar margem para falar: por que meu pai não quer resolver? Não é possível. O meu pai precisa resolver isso, mas como que meu pai não quer falar? E a Bíblia fala que durante 2 anos, Absalão ficou ruminando essa história, com mágoa de Davi, com raiva de Aminon. E aí ele para de pensar em paz, ele para de viver o destino que o pai tinha projetado para ele. E ele então, 2 anos depois, a história já tinha baixado a poeira, Aminon já estava achando que Tamar tinha esquecido, que não deu nada para ele. A Bíblia fala que Absalão faz um churrasco, faz uma festa, e manda os soldados dele convidar Aminon para o churrasco. A Bíblia fala que Aminon, ao receber um convite: meu irmão se esqueceu de todo o problema que eu fiz, tá tudo certo, passou 2 anos, uau, legal, top demais, agora ele me chamou até para um churrasco. E Aminon vai no churrasco. Quando Aminon está lá, Absalão manda então os servos darem vinho para Aminon. Aminon se embriaga e Aminon é morto pelos servos de Absalão, porque era um crime premeditado para matar Absalão. Afinal de contas, aqueles 2 anos tinham gerado muita mágoa em Absalão. O pai não tinha resolvido e ele precisava fazer alguma coisa. E o que ele resolveu fazer foi mandar matar o irmão. Agora a casa de Davi tem um incesto, me desculpe o termo feio, um estupro e um homicídio. Um irmão mandando matar o outro irmão. Isso acontece, os homens de Davi vai contar para o rei que Aminon acabara de ser morto, e Aminon morto então, Davi não quer resolver, porque Davi está muito ocupado. Davi tem um grande ministério, Davi tem um grande reino, Davi tem uma grande empresa, Davi tem que trabalhar, Davi tem que prestar contas para a comunidade. E Davi se esquiva de mais uma conversa difícil. Davi não resolve esse assassinato, não conversa com Absalão. E Absalão então, depois de matar o irmão, ou de mandar matar o irmão, ele foge, ele sai de Israel e ele vai morar no deserto. Amém até aqui? Essa é a história, esse é o contexto. A casa de Davi, o homem segundo o coração de Deus, um filho assassinado, o outro filho que era o pai da paz, projetado para ser o pai da paz, foge com mágoa do pai, foge com raiva do pai, tendo em vista que Davi não quis resolver os conflitos. E Tamar, aquela menina, abusada pelo próprio irmão, de um irmão que morreu, foi assassinado, essa era a casa de Davi. E a primeira coisa que eu quero te passar com essa história é que a mágoa de Absalom, por isso que ele foi embora, porque ele projetou no pai que o pai resolveria, porque um pai resolve, porque um pai senta, um pai conversa, e muitos de nós talvez não tivemos pais que sentaram para resolver, tiveram que correr e evitaram conversas difíceis, e isso nos gera mágoa, gerou mágoa em Absalão, e ele fugiu, porque a mágoa, ela é a falta de perdão. Absalão, em ver com que Davi não quis parar os seus compromissos, não quis parar a sua agenda para resolver o que estava acontecendo, Absalão cria uma mágoa daquele pai. O pai da paz, Absalom, agora está magoado com seu pai, agora está com raiva do seu pai.
E ele foge. E ele foge para o deserto por conta de um pai omisso, por conta de um pai que não quis conversar. Quando nós não entendemos a nossa paternidade em Deus, quando nós não entendemos que às vezes Deus vai ter conversas difíceis, ou pastores, ou líderes, ou a vida vai proporcionar conversas difíceis, a gente abre espaço para mágoa, que é a ausência de perdão. E toda ferida na alma não tratada, não resolvida, ou mal resolvida, é um desvio em potencial. Vou repetir. Toda ferida na alma, não tratada, não conversado, porque o que Absalão queria era só uma conversa. O que Absalão queria era um posicionamento de pai, que pegasse e falasse: o que está acontecendo aqui na minha casa? Como assim Amnon deitou com Tamar? Como assim? O que tem? Cara, vocês estão tudo louco? Vamos sentar aqui, vamos resolver essa parada aí. Cancela a minha agenda, cancela meus compromissos, cancela o meu ir para a guerra. Eu preciso cuidar da minha casa. Olha o que está acontecendo dentro de casa. A minha filha acabou de ser abusada pelo meu filho. E o meu filho, que é o meu sucessor, está irado. Eu preciso tratar essa criança, eu preciso tratar essa garotada. Mas Davi estava muito atarefado. Davi tinha muitos compromissos, afinal de contas ele era o principal, ele era o rei. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Primeira etapa de uma pessoa que não recebe a paternidade de Deus, ou que não deixa, ou não tem ninguém que vai ter conversas difíceis, é a mágoa. E a mágoa é a ausência do perdão. Mas essa mágoa te leva e levou Absalão para a fuga, porque ele fugiu, ele foi para o deserto. E toda mágoa, toda falta de perdão, ela nos leva para um lugar de fuga. E a fuga nada mais é do que a falta de diálogo. Quantas vezes na sua história, na minha história, pessoas fugiram, pessoas se esquivaram, porque sabiam que nós teríamos que sentar e ter conversas difíceis. E aquele menino, Absalão, resolveu fugir. Ele foi para o deserto porque ele não tinha mais diálogo com o pai. E Davi, ao saber que foi Absalão que mandou matar Amnon, Davi fala: esse menino foi embora, que bom, porque eu também mandaria ele embora de qualquer jeito. Esse menino foge para o deserto. E quando esse menino foge para o deserto, a Bíblia fala que ele ficou 2 anos fugido. Mas Davi estava com compromisso, Davi estava muito atarefado. Tamar, depois eu converso com Tamar, já estava indo para 4 anos desse incidente, já estava indo para 2 anos da morte de Amnon, de Davi perdendo um filho, já estava indo para 2 anos que Absalão estava fugindo do deserto. Absalão resolve então voltar, porque o menino tinha o coração de pacificador, porque o menino tinha sido projetado lá quando ele nasceu, que ele seria o pai da paz. E ele fala: cara, eu preciso voltar e conversar com meu pai precisa me ouvir, e a gente vai conseguir resolver, eu vou pedir perdão para ele, eu não devia ter mandado matar Amnon, eu estou arrependido, mas poxa vida, Amnon, ele foi lá e abusou de Tamar, e meu pai não quis resolver, mas cara, meu pai é Davi, meu pai é homem segundo o coração de Deus, eu sou Absalão, eu sou o pai da paz, eu preciso voltar e resolver. E a Bíblia fala que Absalão voltou. Absalão bate no palácio, e vem o principal, Joabe, e atende Absalão na porta do palácio. Absalão, o que você está fazendo aqui, cara? Eu preciso conversar com o meu pai, cara, eu preciso pedir perdão ao meu pai. E Joabe fala: cara, que bom que você veio, eu vou avisar o rei que você está aqui, eu tenho convicção que ele vai te receber. Gente, eu estou trazendo de uma atualização, mas depois é só você ler. 2 Samuel 13, 14, 15, você vai ver essa história. Eu estou trazendo um jeito mais didático para você, amém? Você está aqui comigo? Amém. Joabe pega e vai: Davi, seu filho está aí, cara, Absalão está aí. Ouve ele, converse com ele, que massa, cara, vocês vão se reconectar. A Bíblia fala que não deu nem tempo, Absalão entrou no palácio onde estava o rei. Quando Absalão entra, Davi lá no trono fala: para, sai daqui. Eu não quero papo contigo, vai embora daqui. Absalão então, ele vai embora daquele lugar. E volta para o deserto. Davi não quis mais uma vez sentar com seu filho, resolver os conflitos, resolver o problema, até porque ia ter que se expor,
ia ter que se indispor e Absalão vai embora. Só que dessa vez Absalão foge para um outro deserto. E quando ele vai para esse lugar, ele vê uma tenda. E quando ele vê essa tenda, você vai continuar a ler lá, essa tenda é de um homem chamado Aitofel. E esse homem nada mais é, 40 anos depois, nada mais é do que avô de uma mulher chamada Batseba. Então veja, vamos fazer vamos pausar a nossa historinha aqui. Hoje é a noite da historinha. 40 anos atrás, Davi, como vocês sabem, estava numa varanda, adultera com Batseba, manda matar Urias, porque ele manda Urias ir para a linha de fronte. Urias morre, ele então casa-se com Batseba, mas o seu avô, Aitofel, nunca perdoou Davi, porque houve desonra naquela família. E Aitofel foge, 40 anos atrás, foge para o deserto, vai embora de Israel. Agora nós temos um episódio indo para frente, 40 anos depois, que o filho de Davi foge e encontra quem no deserto? Aitofel, cheio de vingança, esperando o dia certo de dar o troco em Davi. Ruminando mágoa, ruminando raiva, ruminando ódio, até porque não teve conversas com Davi. 40 anos depois, o destino faz o Absalão encontrar Aitofel. Aitofel vê aquele menino e fala: o que você está fazendo aqui? Aconteceu isso na minha casa. Tá. Aitofel olha e fala: a oportunidade crucial para eu me vingar desse tal de Davi. O que ele faz? Dá um conselho para Absalão. Absalão, você é muito melhor que seu pai. Absalão, você é muito mais bonito que seu pai. A Bíblia fala que Absalão era um homem muito formoso, que tinha um cabelo que vinha aqui, no joelho. Ah, que inveja de Absalão. Se ter cabelo é sinônimo de beleza, eu sou o cara mais feio do Brasil. A Bíblia fala que ele tinha um cabelão lindo, sedoso, trabalhado na seda ceramidas. Ele era lindo. Aitofel fala: cara, você é muito mais bonito que seu pai. Você é muito mais importante que seu pai. Você é muito mais jovem que teu pai. Você é muito mais forte que teu pai. Você é muito mais... Cara, teu pai já passou o tempo dele, ele está velho. Teu pai nem quer conversar. Você pode ser o rei no lugar dele. Vai lá e conquista Israel. E começa a fomentar a raiva daquele menino. E aquele menino começa a assumir esse papel de: é verdade, eu sou melhor que meu pai. É verdade, eu sou mais forte que meu pai. É verdade, eu sou mais novo que meu pai. Eu sou mais bonito que meu pai, eu posso fazer. E a Bíblia fala que Absalão conspira contra Davi. Volta para Israel com os seus homens e toma Israel de Davi. Davi foge porque Davi não queria nem brigar com o filho. Davi não queria nem conflitar com o filho. A Bíblia fala que Davi pegou alguns homens e fugiu de Israel. Absalão toma Israel. Absalão vai para Israel ouvindo o conselho do amigo Aitofel. Sabe o que Absalão faz? A primeira coisa que Absalão faz quando ele chega em Israel, gente, ele sobe na varanda, aonde todo Israel estava vendo, e pega todas as concubinas de Davi e tem atos sexuais na frente de todo mundo com as concubinas do pai, ou seja, com as mulheres do pai. Porque o que meu pai fez 40 anos lá atrás, no escuro e escondido, eu sou melhor que ele, eu faço na frente de todo mundo. Olha o nível de raiva, olha o nível de ódio, olha o nível de decepção, frustração que o pai da paz estava do seu próprio pai. A Bíblia fala que então, depois de um tempo, esse menino vai então para o meio do deserto e tem uma luta final contra o exército de Davi. E esse menino está galopando com o seu cavalo. A Bíblia relata essa cena. Você pode ver essa cena em 2 Samuel 18. A Bíblia fala que Absalão estava cavalgando em seu cavalo, e por ter o seu cabelo muito grande, esvoaçante, como eu brinquei com vocês, ele está passando por debaixo de uma árvore, o seu cabelo enrosca num galho de uma árvore, e ele fica preso nessa árvore, agonizando. Um homem do exército de Davi então vem e fere e mata Absalão. Agora, nesse momento,
A casa de Davi tem uma filha com uma violência sexual, tem um caso de incesto, tem um irmão que matou outro irmão, e tem o pai da paz, o sucessor do rei, morto pela lança do próprio rei. Tudo isso porque Davi não quis parar e conversar. Tudo isso porque Davi não quis resolver os problemas de casa. Toda mágoa, toda ausência de perdão te leva para a fuga, que é a ausência de diálogo. E depois da fuga ou ausência de diálogo, vem um terceiro passo, que é o lamento, que é a ausência da paternidade. A Bíblia fala em 2 Samuel 19 que quando Davi recebe essa notícia de que o filho havia sido morto, é como se caísse uma ficha naquele mesmo instante. E a Bíblia fala que Davi começa a falar: Absalom, meu filho, Absalom, ou meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Ele começa a lamentar, porque agora aquele menino que lá atrás ele tinha pego nos braços e falado: esse é o pai da paz, esse menino vai ser meu sucessor, esse aqui é diferente. Agora o pai recebe a notícia que o filho está morto, que o destino profético que ele tinha projetado sobre o filho tinha sido anulado, acabado, por uma ausência de diálogo. Eu estou te contando essa história porque, às vezes, meu querido e minha querida, a gente está tão preocupado com o que os outros vão pensar. A gente está tão preocupado em fazer. A gente está tão preocupado em parecer bem para a sociedade. Mas às vezes dentro da nossa casa está faltando um pouco de conversa difícil. E toda conversa difícil ela tem o papel principal de curar. Eu fico imaginando Davi, o peso de Davi, de quando a ficha dele cai, que ele deveria lá naquela primeira cena ter parado tudo, conversado com Absalão, Tamar, Amnon, resolvido a parada, até porque naquela época, inclusive, Amnon poderia se casar com Tamar. Era só resolver. A própria Tamar, antes de ser violentada, ela fala: meu irmão, não faça isso, conversa com o pai. Conversa com o pai que ele vai resolver, ele vai permitir, nós vamos nos casar, mas não faça isso. Davi agora não tinha mais como reparar o dano. Afinal de contas, uma filha estava violentada, um filho estava morto, assassinado, e o outro filho estava morto com raiva por causa de ira, por causa de vaidade, por causa de querer pegar o lugar do pai. Porque emprestou os seus ouvidos para um homem cheio de vingança. O outro emprestou os seus ouvidos para um amigo que deu um conselho como esse de fazer o que você quiser, a hora que você quiser. E bastava Davi sentar, parar os seus compromissos tão importantes e conversar com aqueles meninos. Pastor, mas por que o senhor está falando sobre isso? Porque a ausência da paternidade de Deus também nos leva para esses momentos. Momentos que às vezes a gente sente mágoa, momentos que muitas vezes a gente sente raiva, momentos que a gente quer fugir de Deus. Afinal de contas, a gente sabe que se a gente for para a presença de Deus, vai vir conversas difíceis, Deus vai nos apertar, Deus vai nos depurar, Deus vai vir com assuntos delicados, mas a gente prefere fugir. E aí, em vez de fugir, em vez de ficar, a gente foge, e aí tem Aitoféis aí na rua, só esperando uma oportunidade para falar: você é melhor, você faz melhor que o seu pastor, você faz melhor que o seu líder, você é muito melhor que o seu pai, vai lá e faz com o seu braço, porque você é melhor. Mas toda fuga, toda falta de perdão, ela vai nos levar para um lugar de lamento, igreja. Será que o que Deus está querendo falar para mim, para você nessa noite é que talvez a gente precise ter conversas difíceis? Talvez você vai precisar, meu querido, sentar com seu filho, sentar com a sua filha, sentar com seu pai, sentar com a sua mãe e ter uma conversa difícil.
Porque a conversa difícil hoje, ela pode ser a cura de um destino amanhã. Se Davi tivesse sentado para conversar com aqueles meninos, Davi teria resolvido, porque Davi era um ótimo solucionador. Mais uma vez, Davi era o melhor rei, é um homem segundo o coração de Deus. Nem isso fez com que ele se tornasse um homem que não fosse segundo o coração de Deus. Deus tinha um carinho especial com Davi, mas Davi foi muito relapso dentro de casa. E às vezes a gente está tão preocupado com o nosso ministério, tão preocupado com a nossa célula, tão preocupado com o nosso trabalho, tão preocupado com o que os outros vão pensar, e a gente esquece de olhar para dentro de casa. É um tempo onde Deus está chamando para olhar para casa. Como que está a tua casa, meu irmão? Como que está o coração dos seus filhos? Como que está o coração da sua esposa? Como que está o coração do seu marido? Porque uma conversa não feita hoje, ela pode amanhã se tornar uma conspiração. Ela pode se tornar uma rebelião. Ela pode se tornar uma divisão. Nós precisamos nos encontrar nessas conversas difíceis. É nas conversas difíceis que Deus trata o nosso coração. Me faz lembrar a conversa mais difícil que eu tive na minha vida. E a conversa mais difícil que eu tive na minha vida foi com a minha própria mãe. Foi a conversa mais difícil que eu tive na vida, porque a minha mãe, meus pais se separaram, eu tinha 14 anos de idade. E quando meus pais se separaram, o motivo da separação dos meus pais era que minha mãe tinha uma doença chamada transtorno bipolar. E esse transtorno bipolar fazia minha mãe brigar demais com meu pai, porque de manhã ela estava feliz, à tarde ela estava com raiva, à noite ela estava chorosa, e meu pai, eu estou falando de 20 anos atrás, não sabia lidar com isso. O casamento tinha ido para o buraco. E aí meu pai resolve separar da minha mãe. Então meu pai sai de casa, fica eu, meu irmão, minha mãe, e agora o meu pai saiu de cena. E eu, como filho mais velho, comecei a receber esses ataques gratuitos, porque afinal de contas, ela tinha que expressar em alguém a sensação, a falta de humor equilibrado que ela tinha. E minha mãe, há 20 anos atrás, não tinha tanta tecnologia que a gente tem hoje. Então, remédios para esse tipo de transtorno eram muito superficiais e eles eram remédios que engordavam. E além de engordar, eles davam espinhas. E minha mãe sempre foi muito vaidosa. Então minha mãe não quis se tratar, minha mãe preferiu a vaidade. Então eu não vou tomar esse remédio, eu vou ficar bem. E foi piorando, do transtorno bipolar virou uma esquizofrenia. E quando eu tinha 15 anos de idade, mais ou menos, morando com ela, recebendo todo esse tipo de ataque de quem tem uma pessoa doente em casa, com depressão profunda, esquizofrenia, enfim, ela me expulsava de casa e me ligava 2, 3 horas depois, sem eu ter feito nada. Eu chegava da escola com 15 anos, as minhas coisas estavam na portaria, eu não podia subir, o porteiro não deixava, porque a minha mãe falou que eu não podia mais. Eu ia para a rua, ficava 2, 3 horas, ela me ligava, entrava em contato, e aí ela falava: perdão, filho, por favor, minha mamãe, não sei o que eu fiz, tal. E eu entendia isso, mas na quinta vez que isso aconteceu, eu nunca mais voltei. Na quinta vez eu decidi: eu não posso mais viver assim. E se nem minha mãe me ama, eu era um menino de 14, 15 anos, como que eu vou ter a maturidade que eu tenho hoje? Se nem minha mãe me ama, eu preciso fazer o mundo me amar, cara. Porque a coisa que a gente mais ouve quando você é criança é: eu sou o cara mais bonito da escola, pelo menos minha mãe diz isso. Eu não tinha nem isso para falar, porque minha mãe tinha mandado embora. Minha mãe não estava nem aí para mim, então agora eu preciso fazer com que o mundo me ame. E aí eu cresci dos 15 aos 25 anos, 10 anos sem falar com a minha mãe. 10 anos eu cortei a relação. Afinal de contas, se nem minha mãe me ama, eu preciso fazer acontecer. E óbvio, eu não vou ficar aqui contando muita coisa por causa do tempo, mas eu vivi uma vida de juventude tentando provar para os outros que eu era capaz. Afinal de contas, nem minha mãe me ama. Então, a minha namorada tem que me amar. Os meus amigos têm que me amar. Eu preciso proporcionar coisa para os meus amigos, porque se nem minha mãe me ama, meus amigos amanhã vão embora. E aí você cresce, eu cresci numa vida de vaidade, numa vida de auto prazeres, enfim. 10 anos se passam, Deus me chama, fica para um outro dia como Deus me chamou, Deus me chama para o ministério, eu estava totalmente desviado, tive uma experiência com Jesus sobrenatural,
não estava num culto, não estava numa conferência, ninguém orou por mim, o próprio Deus falou comigo. Eu recebi de Deus o chamado, só que a primeira coisa que eu fiz depois que eu recebi o chamado de Deus foi vir no meu coração: você precisa perdoar? Porque como que você vai ser um alvo do perdão de Deus sem perdoar a sua mãe? E aí então eu precisei me reconectar com ela. Ela estava vivendo numa cidade a 1 hora de distância de Londrina, chamada Maringá. E quando eu fui me reconectar com ela, através do meu irmão, que sabia algumas coisas dela, enfim, eu fui me reconectar com ela, eu encontrei ela numa situação de rua. Ela estava morando na rua. Por causa da esquizofrenia, da loucura, enfim, o quadro só piorou, e ela foi parar na rua. E eu precisei voltar para esse lugar, eu precisei me reconectar com isso, eu precisei sentar e ter uma conversa muito difícil. Uma conversa que do fundo do meu coração eu não queria ter. Era melhor ter fugido, como eu estava, 10 anos. Era melhor ter me esquivado, não precisava mais dela. Afinal de contas, o que esperar de uma pessoa esquizofrênica? Mas eu tive que sentar, conversar, perdoar, pedir perdão, e aí me reconectei. E dos 25, eu tenho 34, dos 25 ao 34, a única coisa que eu fiz foi honrar. Mesmo que brigasse comigo, mesmo que não entendesse, mesmo que tivesse problemas, mesmo que falasse absurdos, mesmo que entrasse em surtos, mesmo que, eu preciso honrar, eu preciso honrar, eu preciso honrar, eu preciso honrar. Quando eu consegui conversar com a minha mãe, quando eu consegui liberar perdão sobre a minha mãe, foi quando Deus começou a tornar o meu testemunho uma mensagem. Porque aquilo que a gente tem como bagunça na nossa vida, Deus pega e transforma em mensagem. O teu testemunho é o principal alvo de Deus acessar pessoas. Não é o meu testemunho, é o teu. O meu é o meu. Aí eu vou e converso com pessoas sobre o meu. Mas você tem uma história para compartilhar com alguém da onde Deus te tirou. E eu comecei a forjar o meu chamado, forjar minhas histórias. E todo lugar que eu comecei a viajar para pregar, toda pessoa que eu ia orar, era incrível. Deus conectava pessoas que passavam pelo mesmo problema que a minha mãe. Pastor, estou com depressão. Pastor, eu tenho vontade de me matar. E aí eu orava, e as pessoas eram curadas. Depois eu recebia no Instagram os testemunhos: pastor, estava no culto tal, na igreja tal, o senhor orou por pessoas que estavam com vontade de se matar, eu fui lá na frente, eu recebi como se fosse algo novo, e eu estou curado, eu estou bem, e eu, glória a Deus, Deus está usando a minha bagunça e minha mensagem, e eu ficava: Deus, eu oro para ti, Pai, que o Senhor alcance minha mãe, eu sei que o Senhor pode curar minha mãe, eu sei que basta uma palavra, e o Senhor pode acessar a cabeça da minha mãe, equilibrar o cérebro dela, e ela fica bem. Quantas pessoas eu vi no ministério levantar de uma cadeira de rodas? Quantas pessoas eu vi voltar a enxergar? Quantas pessoas eu vi o braço crescer? Quantas pessoas eu vi o câncer ir embora? Eu conversei com o pessoal do Difflin Camp, do seu Raimundo, que tinha AIDS, foi curado da AIDS. Então Deus, é só o Senhor curar minha mãe, faz assim, ó. Pá. Eu sou teu servo, eu vivo para ti, eu aceitei o chamado. Viajando, meu irmão ligando, estou internando a mãe. E só quem tem uma mãe ou um parente nesse estado sabe o que é isso. Você vê sua pessoa que você ama, a pessoa que te gerou dentro de um manicômio, dentro de um hospício, indo para a rua, saindo, voltando, enfim, foi assim. E indo para as igrejas e pregando, e as pessoas sendo curadas, indo para as igrejas e recebendo testemunho, e vai, acontece, e vai, glória a Deus, aleluia. Agosto de 2024, ano passado, aos 34 anos de idade, que é a minha idade, eu faço em junho. Eu estou na única sexta-feira daquele ano que eu estava em Londrina. Única. Eu tinha uma conferência para ministrar naquele final de semana na minha cidade. Isso é muito incomum de acontecer. Porque na minha cidade eu priorizo estar na minha igreja. Só que naquele final de semana eu tinha marcado há um ano mais ou menos uma conferência numa igreja lá em Londrina. Então eu não ia viajar, estou lá em casa, me preparando, acordo de manhã, 6 horas da manhã, que é o meu hábito de acordar, eu vejo meu celular, e meu celular tem 2 ligações do meu avô por pai de mãe, que é uma pessoa que eu nem tenho muito contato, nem tinha muito contato. Eu falei, bom, coisa boa não é, minha mãe deve estar sendo internada, minha mãe deve estar dando trabalho, porque esse é o primeiro pensamento que vem daquele que já tem uma sucessão de
de traumas, né? De sucessão de questões. E aí eu ligo para o meu avô, eu falo, opa, tudo bem, tudo bom? Ele fala assim, olha, vem para Maringá, porque sua mãe acaba de falecer, ou sua mãe faleceu. E na hora me veio um gelo no coração, um aperto no coração, como se eu tivesse, tipo, cara, o que aconteceu? Como assim minha mãe morreu? Que loucura e tal. E na hora já veio um pensamento, cara, mas eu tenho conferência hoje à noite, eu tenho um compromisso com um pastor lá que está há 1 ano organizando a conferência, fez camiseta, ingresso, enfim. Não tem como. Eu olhei para a Bárbara, minha esposa, chorando, eu estava chorando, eu falei assim, Bárbara, eu vou ter que cancelar o compromisso e minha mãe morreu, e aí a gente já começou a ficar meio sem rumo. E aí eu pego o carro e vou para Maringá, 1 hora de distância mais ou menos, e pensando, Deus, o que aconteceu? Será que foi um infarto? Será que foi atropelado? Sei lá, você vai pensando qualquer coisa. E quando eu chego em Maringá, vou direto para o Instituto Médico Legal, entro naquele lugar e tem um médico, né, um médico legista. E ele fala, você é filho? Eu sou filho, queria conversar contigo, o que aconteceu? Aí ele, o que você trabalha? Bem direto assim. Até achei estranho, falei assim, o que tem a ver, né? Eu falei, eu sou pastor. Aí ele regalou os olhos, ele falou assim, você é pastor? Eu falei, sou pastor. Daí ele, então vem aqui num canto, eu preciso conversar com você. E aí ele me levou num cantinho ali, ele falou assim, acho que você vai entender o que eu vou te falar. Eu não vou colocar isso no laudo, porque não quero pôr, não posso pôr, enfim. Mas a gente foi fazer os exames, né? Os exames do óbito, e a sua mãe, ela morreu porque ela se intoxicou, ou seja, ela se matou. Naquela hora o mundo caiu. Porque eu falei, cara, como assim? Naquele mesmo instante que o mundo caiu, desabou, veio uma voz que não foi de Deus, foi a voz de Satanás. Ele falou assim, você perdeu. Não adianta você pregar, você pode viajar ao Brasil e fora do Brasil para pregar, você perdeu. Você perdeu. Você não conseguiu, isso espiritualmente, você não conseguiu acessar nem sua mãe. Você não conseguiu acessar nem sua mãe. Você perdeu. Não vale de nada servir a Deus. Quantas pessoas você não viu e ouviu testemunhos de cura? Hoje mesmo, ali naquela sala, nós ouvimos um testemunho de cura de manhã, da pessoa que estava com dor nas costas, foi curada. Você perdeu. Abandona tudo. Você perdeu. Como que você vai falar para a sociedade? Como que você vai pregar sobre depressão, cura na alma? Você não conseguiu. Nem que sua mãe fosse liberta. E naquela hora eu confesso para vocês que veio como uma seta mesmo. Eu falei, cara, é verdade. É verdade. E na mesma hora que eu assumi isso como uma verdade, veio a voz do Espírito Santo e disse, eu preciso do seu tudo. Será que você está de fato disponível a dar teu tudo? E eu não entendi muito bem isso. E eu estou sendo bem vulnerável, eu não ia pregar sobre isso, eu não ia pregar sobre essa mensagem, enfim. E também não estou falando isso para gerar em você nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de emoção. Eu quero que você entenda a profundidade da paternidade de Deus. E de como Ele nos leva a lugares de conversas difíceis e que nós vamos ter que passar por isso. E aí, automaticamente o Espírito Santo fala para mim, né, através dessa impressão, será que você está disposto a me entregar tudo? Será que você está disposto mesmo? Será que o seu sim é de verdade? E eu nesse conflito, eu pego e falo, meu Deus do céu, olha que horas já são, eu nem liguei ainda para o pastor lá de Londrina, eu preciso cancelar a minha ida na conferência, porque afinal de contas minha mãe morreu, agora tem velório, tem enterro, como que eu vou pregar? Não faz o menor sentido, eu não consigo. Bárbara, liga para a Bruna, que é a pessoa que cuida da minha agenda, e fala para ela cancelar. E a Bárbara olha para mim e fala assim, não, vamos esperar mais um pouco. E, gente, estranhamente, eu não sei te explicar, mas o corpo começou a demorar para ser liberado.
Não sei explicar, demorar, e as horas começaram a se passar e eu não podia sair dali, e eu pensando, gente, por que isso aí não acontece logo? Vamos logo, libera esse corpo, vamos fazer o que tem que fazer, já aconteceu. Meu irmão ali comigo, mas eu sou o irmão mais velho, então ele mesmo tendo 26 anos de idade, ele meio olhando para mim, tipo, você tem que resolver, é você é o meu irmão mais velho. E aí eu pego e falo para Bárbara, não fala com a Bruna não, veio algo no meu coração e eu vou para Londrina. Como que nós vamos para Londrina, você está louco? Eu vou para Londrina, eu vou pregar. Você está louco, tem velório da tua mãe. Como que nós vamos para Londrina? Eu falei, não, Deus falou para mim que se eu estou disposto a tudo. E se Ele permitiu tudo isso acontecer, é porque Ele quer meu tudo. Então o meu tudo não é estar aqui, meu tudo é estar lá. Meu tudo é corresponder com o chamado de Deus, meu tudo é ministrar a palavra, meu tudo é no pior dia da minha vida, estar no altar. No altar que Ele me levantou, no altar que Ele permitiu eu estar em Londrina, porque eu poderia estar, sei lá, em Fortaleza, poderia estar aqui. E aí como que eu voltaria? Não é assim. Era única sexta-feira que eu estava em casa. Não, Bárbara, eu vou para lá. O corpo começou a demorar, peguei o carro e imediatamente fui direto para a igreja. Cheguei na igreja, não falei nada com ninguém, só liguei para alguns discípulos meus lá de Londrina e falei, ó, vai para a igreja tal, senta na primeira fileira, fala que eu já estou chegando, eu preciso de vocês. Eu preciso ver vocês, eu preciso de vocês na primeira fileira. Mas pastor, eu preciso de vocês. E aí eu peguei e voltei para Londrina, direto lá do EML, não tinha liberado o corpo ainda. Quando eu cheguei na conferência, meu irmão me avisa, ó, o corpo foi liberado, vai começar o processo de arrumar para o velório e tal. O velório vai ser daqui 2 horas. E eu comecei a cronometrar, 2 horas, beleza, tem louvor e tal. Gente, aquela noite foi a noite mais longa, foi a conferência mais longa da minha vida. Acho que naturalmente o louvor deve ter tocado 2 ou 3 canções, mas parecia que eu estava ali há horas e vamos, deixa eu pregar, porque eu amo, cara. Eu não falei para ninguém, não falei para o pastor estava todo feliz. Oh, pastor Lucas, que bom te receber, nós estamos há 1 ano organizando essa conferência, glória a Deus, festa, todo mundo celebrando, e eu, ai Deus, eu preciso de ti. Deus, por que está acontecendo isso? Deus, por que mesmo assim o Senhor não me liberou só hoje? Por que o Senhor quis que eu mesmo assim ministrasse? E ao mesmo tempo uma voz dizia, você não vale nada. Você não tem moral, você perdeu tua mãe, cara. Você não conseguiu acessar o coração da tua mãe. Adianta você pregar, adianta você orar, adianta você falar, uau, que poderoso, você não acessou nem tua mãe. Meu Deus, eu só tenho o Senhor nesse momento e eu não sei nem como que eu vou pregar, e o nome da conferência ainda por cima era Conferência Rinene. Teria que pregar essa mensagem do Rinene, que é a mensagem da minha vida. Fazia algum tempo que eu não pregava sobre essa mensagem, bem nesse dia ainda a mensagem era o Rinene, que é o Eis-me Aqui. E aí eu subo no altar, eu começo a pregar, vem uma força sobrenatural, obviamente, não poderia ficar falando para o povo sobre o que estava acontecendo. Não posso jogar sobre a igreja o peso daquilo que está acontecendo na minha vida. Então, quietinho, vamos pregar, é isso aí, Rinene, eis-me aqui, Senhor. Mas foi a pregação eu acho que foi a pregação mais top da minha vida. Porque foi a única pregação que eu não tinha nada para oferecer. Eu estava vazio, eu estava Deus, pela tua misericórdia, cara. Porque por mim eu estaria, sei lá, estaria num buraco. Tinha abrido uma vala, ficado dentro e falado, fracassado. Fracasso. Noite de cura, noite de milagres. Pego o meu carro chovendo pra caramba em Londrina, volto pra Maringá. Passo a madrugada inteira no velório, orando, Senhor, eu estou te entregando tudo, eu não sei mais o que fazer, é tudo. Deus, eu vou parar com tudo, não é para mim, cara. Poxa, cara, como que eu vou ministrar, como que eu vou pregar agora, como que eu vou enfrentar conversas difíceis, porque, Deus, olha isso, cara, eu não consegui nem acessar o coração da minha mãe. Satanás levou minha mãe. Como ele mesmo disse para mim, eu perdi. E a família inteira da minha mãe não é cristã, pelo contrário. E eu quietinho, 3, 4, 5, 6 da manhã, 7 da manhã.
Meu avô, como eu disse, que não tem muito contato, mas sabe minha profissão, sabe o que eu faço. Vem perto de mim, eu quietinho no sofazinho, assim, eu, a Bárbara, meu irmão e a noiva do meu irmão, a gente quieto ali, eu tava quieto, eu tava esgotado, eu tava assim, cara, se eu pudesse, eu ia mesmo fugir, desaparecer. Tava quietinho, tava na minha, meu celular tocava o tempo todo nos amigos, a igreja, porque a igreja quer vir junto, eu falando para todos os meus líderes, eu não quero ninguém aqui, eu não quero ninguém. Não deixa ninguém aparecer no velório. Está proibido qualquer pessoa aparecer no velório. Eu quero ficar sozinho, eu quero ficar sozinho. E aí meu avô chega para mim e fala assim, cara, você é pastor, eu sei que você é pastor, e o padre aqui da cidade, aí, da matriz ali, acabou de aparecer aqui, ele falou que qual era o horário para lhe fazer a celebração ali, do culto fúnebre. Né? Porque o padre veio aqui e se pôs à disposição, mas eu não sei te explicar. Eu falei que a pessoa tem um filho que é pastor e acho que a última coisa que você poderia fazer é um culto. Aí eu falei, pensei, né? Nossa, não, eu só quero ficar quieto, quero pregar, não. E eu já pensando, Deus, por quê? Deus, por quê? Me poupa dessa, cara. Já fui de noite lá, já preguei na conferência, já fiz o que o senhor mandou. Agora, pregar no velório da minha mãe, não. Deixa o padre. Deixa o padre. Aí Deus, nas conversas difíceis, será que você está disposto a entregar tudo mesmo? Deus, eu já entreguei. Já foi. Não tem mais o que eu faça. Será que você entregou tudo mesmo? E, gente, até hoje, meu irmão fala assim, meu irmão é ovelha na nossa igreja, vai nos cultos, ele fala, cara, eu já te vi pregar na internet, eu já viajei com você, eu te vejo pregar na nossa igreja, eu puxo os vídeos que você prega, eu vejo, cara, mas a tua palavra no velório da mãe. E eu nem lembro o que eu falei. Pastor, eu nem lembro o que eu falei. Meu irmão fala assim, eu aceitei Jesus de novo. E aceitaria 10 vezes, porque a palavra... Mas só para contextualizar, naquele dia, 15 ou 18 pessoas do velório, aceitaram a Jesus. Confessaram. Deus me levou para um momento de apelo, fiz apelo no velório. Repete comigo aí. Senhor Jesus. Ih, a mãe aqui, família com os olhos assim, porque que é isso? Que loucura é essa? Esse moleque é louco mesmo. Será que você está disposto a ouvir conversas difíceis e corresponder com a tua paternidade com Deus? Cara, se Davi tivesse sentado para resolver, estava tudo resolvido. Eu tive que sentar várias vezes para conversar com a minha mãe. Gente, se eu contar as histórias que a gente... gente, de verdade, eu fui buscar minha mãe, não foi uma, não foi nem duas, não foi nem 3 vezes. Em situação de rua, correndo, extremamente nua. Eu tive, pastor, uma medida protetiva. Onde minha mãe me denunciou dizendo que eu tinha batido nela. Eu nunca... Imagina, nunca... Mas a loucura dela, uma vez eu fui para Maringá para visitar ela chamou a polícia. E falou, esse é meu filho, ele me bateu. A polícia fez uma medida protetiva, eu não podia chegar perto da minha mãe. Eu nunca tinha levantado um dedo, pelo contrário. Ela muitas vezes vinha para cima de mim, me enforcava. Teve um dia que eu achei que ela ia me matar, ela era fortona. Começou a me enforcar assim, ó, com raiva de mim. E eu falava, cara, só tenho 2 saídas, ou eu vou morrer, ou eu vou ter que bater nela e vou ser preso. Então são coisas que a gente vai passando na nossa trajetória que era mais fácil fugir. Era mais fácil fugir, não, mas daí eu voltava, não, calma aí. E aquela vez que Jesus queria que eu estivesse na presença dele, mas eu preferi ir lá e ir para a pornografia. E aquela vez que Jesus estava querendo que eu estivesse perto dele e eu decidi ir lá e pular carnaval.
Ele nunca me abandonou. Ele mesmo assim estava disposto a voltar e me trazer para perto, e ele tinha um chamado para mim, ele tinha uma história para mim, e isso fazia me lembrar, eu falava, não, eu preciso voltar, eu preciso conversar com a minha mãe, eu preciso honrar minha mãe, eu preciso sentar com ela, eu preciso, enfim. Às vezes a gente vai ter que parar a igreja e cancelar os nossos compromissos para a gente resolver dentro da nossa casa. Porque pode ser tarde. Pode ser como Davi e virar um lamento. Pode ser como Davi e virar um lamento, aquilo que era só uma conversa. Pastor, mas a história é muito cabeluda. Mas era só conversar. Dava para Davi resolver. Só que para Davi resolver, ele teria que abrir mão do tempo, abrir mão da guerra, abrir mão de, talvez, mostrar para a sociedade que ele não era um rei tão bom assim, porque ele tinha problema dentro de casa. E sabe por que eu te conto esse testemunho? Não é porque eu quero te emocionar, ou... Deus sabe a intenção do meu coração, Deus sabe a motivação. É porque todas as vezes que eu falo sobre isso, e eu não falo muito, eu não falo nem com a minha igreja sobre isso, mas todas as vezes que eu falo sobre isso, eu lembro de quão fraco eu sou, de quão dependente eu sou da misericórdia de Deus, de quão dependente eu sou da graça de Deus, porque se não fosse essa graça eu já teria desistido 200 vezes, eu teria questionado Deus mais 200 vezes, eu teria desanimado mais 200 vezes, aí Ele vem com a graça. Ele vem com a revelação progressiva do amor dEle pela minha vida e pela tua vida. Ele vem às vezes com conversas difíceis porque Ele é Pai, então Ele não quer ter ausência sobre a nossa vida, Ele quer ter presença. E um Pai presente, Ele senta, Ele resolve, Ele trata. Talvez você não teve um Pai presente, mas quando você vem para a família de Cristo, você recebe a paternidade de Deus. E aí Deus vai precisar sentar com você e falar, cara, será que você está disposto a tudo mesmo? Será que você está disposto a entregar tudo mesmo? O apóstolo Paulo fala um segredo maravilhoso para mim e para você, é quando eu sou fraco, eu sou forte. E quando eu sou forte, eu sou fraco. Então qual que é o segredo? É você assumir que você é fraco, que você depende de Deus. Mas o pastor, ele viaja, ele prega, ele vai nos eventos, ele vai... Cara, vocês não têm noção. A gente também, pastor, pastora, líder, também é ser humano, também passa por momentos de aflição, de angústia, de dor, de desprezo, e a gente não recebe ligação de ovelha, como que você está? Pelo contrário, a gente tem que sempre estar de plantão. Como você está, filhão? Você está bem? Você está bem? Tá. Nós precisamos deixar Deus entrar na nossa casa e trabalhar as recâmaras mais difíceis que seja, igreja. Mais uma vez, Deus sabe, você sabe, a mensagem era basta uma palavra. Só que de manhã Deus foi muito claro comigo, Ele falou, ensina essa igreja, que primeiro é a casa, é a família, são os filhos. Igreja, nós precisamos resolver as bagunças das nossas casas, porque senão lá na frente pode se tornar um lamento, pode se tornar choro, pode se tornar raiva, pode se tornar mágoa, pode se tornar falta de perdão. E olha, eu não sei por que Deus quis ou quer falar sobre isso. Eu sei que se Deus está querendo falar sobre isso é porque Ele quer curar o nosso coração. E eu sei que essa é uma noite onde Deus está trazendo cura na alma. Cura na alma. Tem pessoas aqui que precisam de cura na alma, nas emoções. Porque fica preso naquilo que, meu pai, minha mãe, deixou de fazer, deixou de não fazer, meu irmão, meu tio, meu querido. Olhe para Jesus. Jesus jamais vai te abandonar, pode ser no momento mais difícil, Jesus jamais vai ser um pai ausente. Jesus, se precisar, Ele para o mundo para falar com você. Você pode não ter tido uma boa família,
Você pode não ter tido um bom pai, você pode não ter tido um bom exemplo de marido, de pai para os seus filhos. Você pode não ser ainda um bom exemplo para os seus filhos, mas quando você está diante de Jesus e você entende que você depende de Jesus e que Ele é o teu pai, e que Ele é teu pai, e se Ele te levar para lugares de conversas difíceis, glória, glória, glória a Deus, porque é nessas conversas difíceis que Ele vai moldando o nosso caráter, Ele vai moldando o nosso coração. Deixa Deus te levar para esse lugar. Resolve a tua casa, querido. Resolve a tua casa, querida. Mesmo que doa, mesmo que custe, mas isso vai me machucar, voltar nesse assunto vai me ferir, voltar nesse assunto vai trazer memórias. Jesus sabia que Judas ia trair ele, cara. Jesus sabia desde o começo que aquele homem ia trair ele. E mesmo assim, Jesus trouxe para perto, chamou para a mesa, trouxe para a intimidade. E ainda no final, quando Judas vai beijar Jesus, era o símbolo de que aquele era o tal Messias que os guardas tinham que pegar, Jesus olha para Judas meio tipo, ainda meio que tipo, será que eu faço, não faço? Jesus olha para ele, a Bíblia fala que ele fala assim, ei, amigo, faz o que você tem que fazer. Olha a profundidade de Jesus, ele ainda chama o cara de amigo. E a Bíblia fala que Judas vai e beija, e então ele é entregue aos guardas, e você sabe toda a história. Mas mesmo assim, Jesus não deixou de amar, de cuidar, de ter conversas difíceis, porque Judas era um cara extremamente ambicioso. A Bíblia fala que ele tinha uma personalidade meio caixa 2. Jesus sabia, onipresente, onisciente, onipotente. Mas mesmo assim, vem cá, participa da ceia. Judas estava na ceia. Vem cá, vamos caminhar junto, vamos andar junto. Você é meu amigo, cara. E ele sabia que aquele que era o seu amigo iria o trair. Você tem noção de que Deus é esse, que Jesus é esse, cara? Está na hora da gente, sabe, resolver essas questões que a gente tem. Talvez essa noite você precisa liberar perdão, mas talvez seu pai nem está aqui mais. Talvez sua mãe nem está aqui mais. Talvez é o inverso, você é pai, você precisa liberar perdão sobre os seus filhos. Ou pedir perdão para os seus filhos, por que não? Só que quando Deus vem com uma palavra como essa de alinhamento, é porque Ele quer alinhar. Ele quer cuidar. Ele quer restaurar. Eu sinto no meu coração identidade sendo restaurada nessa noite. Absalom era o pai da paz, essa era a identidade dele. Davi, quando olhou para aquele bebê, ele falou, esse é o pai da paz. Mas por causa de Davi não parar um pouquinho para resolver, o destino desse menino foi extremamente abortado. E ele morreu. Ele não foi o pai da paz. Era para ele ser. Mas as consequências da omissão de Davi abortou o destino daquele menino. E às vezes nós estamos sendo como Davi, omissos, na nossa casa, com os nossos filhos. Mais uma vez, você quer ser lembrado como o melhor rei e o pior pai? Ou você quer ser lembrado como o melhor pai, mas talvez um homem não tão bem sucedido assim, talvez não uma mulher tão importante assim, mas a melhor mãe? Eu sei que é um pouco inversão do que o mundo prega, mas a Bíblia ela é inversão. A Bíblia não é o quanto você multiplica para você ganhar mais, é o quanto você divide. No reino não é eu vou ver e depois eu vou crer. No reino você crê, depois você vê. É um pouco paradoxal, é um pouco inverso. No reino de Deus eu vou ser um bom marido. Se eu for um bom
marido, consequentemente eu vou ser um bom homem. E Davi era um cara muito top. Eu não estou aqui desmerecendo Davi. Davi tem muitas coisas que ele nos ensina, arrependimento, nos ensina a ter um coração segundo o coração de Deus, mas ele não foi um pai legal. Tem uma marca em Davi que está na Bíblia, não é uma historinha que eu estou inventando. É que nós não falamos sobre isso. Mas tem uma marca para sempre na vida de Davi, que ele não foi um bom pai. Eu não sou pai ainda. Mas Deus está forjando meu coração a abandonar tudo que for necessário. Seja uma ovelha, seja a igreja, seja uma agenda, seja a agenda, seja um sonho. Deus já prepara o meu coração, porque primeiro eu preciso obedecer ao meu primeiro ministério, minha casa. Por isso quando eu estou com a minha esposa, eu estou com a minha esposa, cara. Meu irmão, pode cair o mundo. Eu estou com a minha esposa. Porque quando eu subir para o céu, eu vou prestar conta sobre a minha casa. Pastor, mas você não vai prestar conta sobre a sua igreja? Eu vou também, mas primeiro sobre a minha casa. Valorize a sua esposa, querido. Valorize o seu marido, querida. Valorize os seus pais. Valorize os seus filhos. Valorize os seus amigos da fé. Valorize a Deus, que é o teu pai. Deus não é um pai ausente. Às vezes Deus educa. Às vezes Deus aperta. Às vezes Deus tensiona, como nós falamos de manhã. Mas Ele é um pai presente. Porque toda ausência de paternidade vai nos levar à mágoa, à falta de perdão, fuga, falta de diálogo e lamento. Que Deus nos livre. Que Deus te livre de não entender a paternidade dele. Que você possa escolher as conversas difíceis. Porque são nas conversas difíceis que Deus trata. Por isso eu quero te encorajar nessa noite. Se você precisa ter uma conversa difícil, seja com o pai, com a mãe, com o irmão, com o amigo, com o pastor, tenha. Se o Senhor tiver que ter conversas difíceis, tenha. Ah, mas se eu falar assim com fulano de tal, ele vai sair da igreja. Que você seja conhecido como um pai que amou e não um pai omisso. Tem hora que eu tenho que sentar com a minha igreja e ter conversas difíceis. E muita gente já saiu da igreja. Mas um pai faz isso. É um tempo de alinhar o nosso coração. Eu creio que Deus gerou essa mensagem, é uma breve mensagem, claro que eu estou demorando um pouquinho mais aqui também, e é porque Deus vai fazendo, mas Ele não trouxe isso à toa, e você não veio nesse culto à toa, cara, você tem que parar de achar, eu estava lá, tal, eu achei legal. Não, Deus queria falar com você, Deus queria falar comigo. Esse tipo de mensagem me arrebenta, porque começa em mim, cara. O que é mais importante? É o meu compromisso, minha agenda, ou estar com a minha casa, na minha família? Começa em mim. Começa em mim. Está na hora da gente alinhar o nosso coração com o coração paterno de Deus. Sabe por que às vezes você não consegue receber Deus de fato como um Deus pai? Porque você tem trauma de pai. E aí Deus pai para você é muito difícil, porque você teve um péssimo exemplo de pai, mas Deus, Ele ressignifica isso. E Ele quer ressignificar isso nessa noite. Permita-se ter um pai. Permita-se ter um pai que vai sim te levar para lugares de conversas difíceis, mas também um pai que vai sim te amar. Cuidar, te proteger. Essa é uma noite onde Deus quer liberar perdão. Eu sinto muito forte isso no meu espírito. Tem pessoas aqui que estão travadas em falta de perdão. E meu irmão, falta de perdão só trava você. É só você que está travando. A pessoa que você não liberou perdão, ela não recebe o mundo espiritual não vai sobre ela, vai sobre você, que tem discernimento, que tem conhecimento, que sabe que tem que perdoar e não consegue.
Então o perdão é para te ajudar, é para te limpar, é para te livrar. Mas pastor, você não tem noção do que fizeram comigo. Cara, eu não tenho mesmo. Talvez você tenha a história mais difícil, que se você contasse para mim eu ia ficar, meu Deus, eu conheci a história mais difícil do mundo, mas e daí? Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por você, ele morreu pela pessoa que te feriu. Meu irmão, Jesus, olha aqui para mim, igreja, Jesus estava lá na cruz. Jesus estava na cruz, cara. Isso é muito lindo. Jesus estava ali agonizando nos seus últimos momentos de vida. E Jesus foi condenado à morte de cruz. Morte de cruz no Império Romano era o pior tipo de pena possível para um delinquente. Jesus estava lá naquele madeiro e do lado tinha 2 bandidos de alta periculosidade. Eu imagino que esses 2 caras, eles não deviam ser fáceis, eles deviam ter feito algo muito grave para estar numa cruz. E aí Jesus está lá do lado de 2 bandidos, um começa a zoar Jesus, mas o outro fala, se o Senhor é o tal Messias, lembra de mim. Lembra de mim. Aí Jesus ali no finalzinho, antes de dar o último suspiro e ir para o Pai, ele olha para aquele cara e fala, ainda hoje estarás comigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não foi Pedro quem subiu com Jesus para o céu. Não foi João, o discípulo amado, que subiu com Jesus imediatamente para o céu. Foi um bandido, cara. E um bandido provavelmente que foi da mais alta periculosidade naquele momento, porque ele estava sendo crucificado. Foi o primeiro cara que subiu ao céu com Jesus. Vamos parar de olhar para o outro sem o alvo da cruz, onde até mesmo um bandido pode sim receber a graça de Deus. Até mesmo uma prostituta nessa noite pode ser alcançada pelo poder de Deus lá na rua e ela vai para o céu, cara. Ah, pastor, mas tem que ter esse perfil, tem que ser desse jeito. Para de colocar o Espírito Santo numa metodologia religiosa tua. Até mesmo o bandido naquele momento subiu com Jesus. Jesus ele morreu na cruz por todos nós, por mim. Se eu te contar a minha história, você fica arrepiado. Não é no bom sentido, não. Pensa num menino que não merecia o altar. Mas Deus pega e ele pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus transforma o nosso passado em nosso testemunho, a nossa bagunça em nossa mensagem. Não há ninguém que não possa ser alvo do amor de Deus. Independente se há 1 hora atrás você estava na tua casa, ou sei lá onde você estava fazendo alguma coisa errada, ou que seja errado, você veio para cá, Deus pode te alcançar e vai te alcançar agora, cara. Ah, pastor, mas eu não valho nada, eu não consigo, eu peco. Cara, eu também. Eu peco todo dia. Eu erro todo dia. Ô pastor, mas você está falando que você erra? Claro que eu erro. Claro que eu peco. Talvez a única diferença é que meu coração está inclinado a arrependimento. Eu falo, Jesus, eu não quero, me ajuda. Me faz ser forte. Jesus, me ajuda a não olhar desse jeito, me ajuda a não pensar desse jeito. Mas é óbvio que eu erro, é óbvio que eu peco. Eu termino com uma história que é verídica, que aconteceu na minha igreja. Eu não lembrava disso, acabei de lembrar. Uma certa vez, entrou uma garota de programa na minha igreja. A igreja se escandalizou. Até porque ela não estava apaisana, ela estava vestida com a roupa de trabalho, mas ela estava passando na rua, e ela ouviu o louvor, e ela sentiu vontade de entrar. E ela entrou. E ela sentou num canto assim, e a igreja já percebeu, porque é diferente. Alguns já se escandalizaram, outros eu comecei a ver o movimento dos diáconos, meio que tipo, e aí, essa roupa aí? E aí, essa menina, que era uma menina,
Ela decidiu que aquela era a noite dela. Todo mundo podia olhar para ela. Ela queria ter um encontro com Jesus. E aí eu chamo algumas líderes para estar com ela ali junto depois do culto. Ela participou do culto inteiro. Ela não veio na frente na hora do apelo. E é muito forte isso porque uma das líderes ali vira para ela e começa a condenar. E começa a julgar o pecado. É porque você tem que sair dessa vida por causa disso, legalismo, sabe? Aquela coisa da religiosidade. É claro que nós sabemos que tem que ser liberta por Jesus do pecado, mas, cara, aquela noite era só a noite do abraço. Era só a noite de acolhimento. E eu do lado ali olhando, esperando, porque eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. E aquela menina, de uma forma muito sábia, ela vira para essa outra menina, que era uma líder dos adolescentes e jovens ali, e ela vira, olha nos olhos daquela menina, na nossa frente ali, na frente de alguns dos líderes ali, pós-culto, e fala assim: você acha que você é mais digna do que eu? E ela, não é isso que eu estou dizendo, mas veja, minha vida, etc, não estou, é isso que você faz errado. Aquela menina, aquela garota com muita sabedoria, ela vira e fala assim: sabe qual que é a minha diferença para você? Ou para vocês? Ela falou assim: a diferença é que pelo menos eu cobro. E o que vocês fazem? Vocês fazem de graça. Escondido. Então eu estou vindo para a igreja assim, cheio de pecado, e eu sei que eu estou errado. Mas pelo menos eu tenho a dignidade de assumir o meu pecado. E muitas vezes vocês, crentes, vocês acham que ninguém está vendo, né? Naquela noite, eu tive que ter uma conversa muito difícil. A conversa difícil com essa líder que tomou na cabeça, vamos dizer assim. E também uma conversa muito difícil com essa menina. Que graças a Deus, através do Espírito Santo, ela aceitou Jesus, saiu dessa condição, trabalha hoje numa empresa em Londrina, tem um salário, tem uma vida, casou, está grávida do seu primeiro filho, serve na nossa igreja. Por quê? Porque Jesus olhou para ela pela perspectiva da cruz. Eu não estou falando que ela não tinha pecado, mas eu também tenho. Eu não estou falando que ela não estava errada, mas não sou eu que tenho que falar, é o Espírito Santo que convence, e a convenceu. Está na hora da gente parar desse olhar julgador. E entender que Deus vai colocar dentro dessa igreja, olha só o que eu estou falando, e eu estou falando no altar do Senhor, eu estou falando como uma voz profética sobre essa igreja nesse dia. Deus vai fazer entrar pessoas aqui improváveis. Pessoas que outras igrejas não estão preparadas para receber. E a minha pergunta para você, meu querido, é: você vai abraçar e ter uma conversa difícil? Ou você vai fingir que não está acontecendo nada? Ou você vai julgar? Jesus começou a escrever assim, ó. É uma das perguntas que eu tenho para Jesus também. O que será que ele escreveu? Que ele começa a escrever assim, ó, na areia. Ele olha para aquele monte de cara e fala assim: se você não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia fala que os caras soltaram as pedras. O caldo engrossou pro meu lado, não vou. Afinal de contas, se eu jogar pedra já é o meu primeiro pecado, estou mentindo. O pastor falou hoje de manhã, o pastor falou hoje à tarde, ou no início desse culto. Vamos parar de julgar. Tem que ter conversa difícil? Tem que ter conversa difícil, mas vamos amar. Você foi alvo do amor de Deus. Eu tenho convicção que o seu passado não é bonitinho, não. Todo mundo é alvo do amor de Deus, cara. Deus morreu naquela cruz, Jesus morreu naquela cruz por todos nós, mas nós vamos precisar abraçar como pais, como mães, como pais de destino. E essa é a palavra que eu encerro nessa noite. Vocês serão conhecidos como uma igreja de pais de destinos. Pai que gera destino.
Mas só que para a gente ser pai de alguém nesse sentido até espiritual, não estou dizendo aqui só físico, natural, é espiritual também. Primeiro a gente precisa perdoar, liberar perdão. Pastor, meu pai nem aqui está mais. Procura o seu pastor. Tenho convicção que Deus vai dar a estratégia da conversa do seu pastor até representar o teu pai. Cara, eu já fiz isso várias vezes. Mas está na hora da gente liberar. Porque quando a gente libera, a gente fica livre. Eu quero te convidar a se colocar em pé no seu lugar. Talvez essa é uma palavra para você que precisa nessa noite liberar perdão, mas também até pedir perdão. E eu não estou falando para você fazer isso aqui, às vezes a pessoa que você precisa estar aqui, não é para você fazer isso agora. Deus vai te dar estratégia, o discernimento para você fazer isso, mas não se omita disso, porque pode te levar para uma mágoa, para uma rebeldia, para um lamento, para uma fuga. E eu posso te garantir, do fundo do meu coração, com muito amor por você, quer ter sua vida transformada, aceita a paternidade de Cristo. Quer ter sua vida transformada, aceita esses lugares que Ele nos leva a arrependimento e perdão. Eu não estou falando para você, diferentemente da igreja católica, eu não estou falando para você vir se confessar. Eu estou falando para você vir se derramar. Falar, Jesus, eu não tenho nada para te oferecer, porque se eu olhar para o meu passado, mas ao mesmo tempo que eu não tenho nada, eu tenho tudo, é a minha vida, é a minha história, é a minha casa, é meus filhos, é meu marido, enfim. Eu vou pedir para o pessoal dos equipamentos lá do áudio, dar uma diminuída na luz. Mas se você não quer, assim como Absalão, terminar desse jeito, se você não quer fugir, ou talvez chegou o dia que você tentou fugir, Deus vai te pegar. Como de manhã eu falei, eu sinto uma atmosfera de amor, mas essa noite não é só amor, é uma atmosfera de perdão. Eu sinto Deus querendo, sabe, destravar. Eu vejo pessoas enclausuradas, sabe, que tem um campo verde na frente, mas existe uma grade entre você e aquele campo verde, e nessa noite essa noite Jesus está vindo como um grande carcereiro que vem e abre essa tranca, e abre essa porta para que você possa acessar. Mas você tem que permitir o carcereiro vir e abrir a prisão ou as grades da sua vida, as fortalezas da sua vida, que te impedem de andar nesse campo verde. Essa é uma visão profética. Então sonda seu coração aí, cara. Eu sou o primeiro, eu já estou aqui. Eu quero terminar essa noite não orando por você. Até porque quem vai fazer isso é o pastor Anderson. Eu quero terminar essa noite, esse dia no altar. Me derramando, me entregando, dizendo, Jesus, eu dependo de Ti. Se não for a Sua misericórdia, eu não tenho nada para oferecer para esse povo, eu não tenho nada para oferecer para essa igreja. Eu não sou nada, eu não sou absolutamente nada, Senhor. Eu dependo 100% de Ti. Se não fosse o Senhor olhando para mim pela ótica da cruz... Está na hora da gente se derramar. Qual foi a última vez que você parou o seu horário? Eu sei que eu me avancei no horário, mais uma vez. Me perdoe por isso. Mas também tem hora que também... deixa Deus fazer, cara. Às vezes Deus está quase chegando ali e você... não, tem que atender uma ligação. Não, tem um compromisso. Não. Aí Deus... Qual foi a última vez que você... sabe, você se rasgou na presença de Jesus? Mas o que vão pensar? Estão olhando para mim. Cara,
Cara, faz o seguinte exercício, fecha seus olhos. Imagina, você já viu um monte de filme, você já viu, enfim, imagina aí na sua mente, imagina que você está de frente para Jesus, cara. Imagina aí, tenta olhar para isso. Tenta imaginar, você está de frente para Jesus, Jesus está na tua frente. Ele chegou até você, ele está na tua frente, imagina essa cena. Vamos deixar essa cena mais real. Imagina esse Jesus ali naquele momento todo machucado, açoitado, humilhado. Cara, esse Jesus está aqui. Esse Jesus é vivo, ele está na tua frente. Ele é um bom pai. Porque ele entregou a vida por você que não merece. E você está imaginando ele na tua frente, mas o que você falaria para Jesus? Sabe o que eu falaria para Jesus nesse momento, igreja? Eu falaria, Jesus, me perdoa. Me perdoa porque da forma que eu estou te vendo, Jesus, eu não mereço tanto amor. Eu não mereço esse perdão. É imerecido, é incalculável, é impagável, se é que existe essa palavra. Agora, olha para mim aqui, igreja. Essa mesma percepção, essa mesma criatividade, esse mesmo dom que Deus te deu de imaginar, e você conseguir ver Jesus na sua frente, independente da forma que você viu, esse sobrenatural de você imaginar, ele também se move no natural de você decidir viver com ele. E gente, de verdade, fundo do meu coração, falo para líderes, pastores, viver para Jesus é uma decisão de estar com ele todo dia. Não é só naquele dia que você aceitou Jesus, você foi lá na frente, todo mundo aplaudiu. Não, é todo dia. Todo dia você tem que renovar a sua vida com Deus, a sua aliança com Deus, todo dia. Porque todo dia vai vir opções melhores, condições mais favoráveis, rendimentos mais altos, investimentos mais altos. Mas sabe de uma coisa? Jesus é especialista em correr risco. Jesus é especialista em correr riscos, porque ele decidiu investir em mim e em você todos os dias. Ele sabe que a gente é um risco, porque tem ventos que passam e a gente foge. Mas ele decidiu todos os dias investir em mim e em você. Por isso, eu quero te convidar nessa noite a gente encerrar esse momento. Depois o pastor vai vir aqui, vai seguir o que ele tem no coração, vai encerrar o culto, nós vamos para nossas casas. Mas talvez essa é uma noite que você precisa reconhecer o sacrifício desse homem que você acabou de imaginar, desse Jesus que você acabou de visualizar. E a primeira forma da gente reconhecer é: Jesus, tudo é teu. A minha vida é tua, o meu trabalho é teu, as minhas finanças são suas, meus filhos são seus, minha esposa são seu. Por isso, eu creio que o louvor separou alguma canção. Se não separou também não tem importância. A gente deixa Deus conduzir esse momento. Deus não precisa da nossa música, Deus tem anjos 24 horas por dia declarando santo, santo, santo. Deus precisa do nosso coração. Por isso, se alguém do louvor também desejar, ao invés de tocar, ter essa oportunidade, você fica à vontade. Mas eu creio que é uma noite onde Deus quer que algumas pessoas, e eu já estou aqui, eu já sou o primeiro da fila, eu sou fominha por isso, que a gente entregue nosso tudo para Ele. Por isso eu quero te convidar, se faz sentido para você, se Deus está falando no seu coração, que você precisa aceitar
de fato essa paternidade dele, ou aceitar o perdão dele, ou liberar o perdão, e eu não sei para quem você vai fazer no seu lugar, você vai orar aí. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, a se derramar na presença de Jesus, a deixar Deus tocar seu coração. Por isso, nós vamos aquietar o nosso coração, deixar o louvor ministrar, se assim for ministrar. Se o louvor não for ministrar, o pessoal do áudio vai levantar um pouquinho a canção aí. E nós vamos dar um tempo. Quanto tempo, pastor? Não sei. Rapidinho, fica tranquilo, já já você vai jantar. Eu também estou com fome. Mas nós vamos deixar o Espírito Santo nos tocar nessa noite. Começa a declarar aí no seu lugar, mas se você sentir vontade, vem para frente. Deixa Jesus tocar você, Ele está aqui. Se você sente a necessidade de pedir perdão, de que você precisa liberar, derramar, vem para cá, vamos ficar junto aqui. Jesus está aqui. Deixa Ele tocar seu coração, querido. Deixa Ele trazer à memória coisas que você precisa fazer. Talvez é um perdão. Deixa Jesus tratar seu coração nessa noite. Jesus não se esquiva de conversas difíceis. Toca, Jesus. Sou teu, tu és santo, incomparável é o Senhor. Rabacatarabassoro mamamamae. Contempla Jesus, deixa Jesus vir no ambiente, contempla Jesus. Ah, Jesus, outro igual não há, ainda que eu corra de ti, Jesus. O Senhor me alcança, o Senhor me
me chama, o Senhor transforma. Jesus, encontra essa igreja fiel a Ti, Jesus. Nós nos queremos nos derramar diante de Ti. Nós não temos nada, tudo é Teu. Tu és santo, 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 santo. Incomparável, inigualável. Ainda que eu perca tudo, eu tenho tudo em Ti.